E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Na UEMS. E no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto muito importante dentro da matemática, a potenciação. Bom pessoal, então vamos começar a nossa aula sobre potenciação. Ela também é chamada de exponenciação, e basicamente, a potenciação é uma ferramenta para facilitar na multiplicação de fatores iguais. Mas como assim, Matheus, fatores iguais? Imagina que a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Qual que é o resultado dessa multiplicação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Esse é um exemplo bem simples, mas imagina que a gente fosse multiplicar o 2 por ele mesmo 50 vezes. Daria um baita trabalho e talvez a gente nem encontraria um valor tão simples. E é aí que a potenciação entra. Mas para começar, nós devemos saber quais são os elementos de uma potenciação. Então nós temos a base, que eu vou representar pela letra B, o expoente, que eu vou representar pela letra E, e o resultado é a potência, que eu vou representar pela letra P. Então, só para recordar, o B é chamado de base, o E é chamado de expoente e o P é o nosso resultado, que é chamado de potência. A base, ele é o valor no qual ele vai se repetir. Nesse caso anterior, seria o 2 a nossa base. O expoente, ele é o valor de quantas vezes a base vai se repetir. No caso anterior, o 2 se multiplicou 5 vezes, ou seja, o nosso expoente vai ser 5. E o resultado, que é a potência, no caso do exercício anterior, foi 32. Então, a nossa potência é 32. Então, só para a gente recordar, o 2 é a nossa base, o 5 é o nosso expoente e 32 o nosso resultado, a potência. Bem simples, né? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer 5 elevado a 2, que é chamado de 5 ao quadrado. Bom, a nossa base é o 5 e o 2 é o nosso expoente. Como sabemos, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. E o expoente diz quantas vezes a nossa base vai se multiplicar. Nesse caso, 2, ou seja, a base vai se multiplicar 2 vezes. 1, 2. Ou seja, 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou seja, 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, é igual a 25. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer 3 elevado a 3. Como dito anteriormente, a base é o valor no qual vai se repetir e o expoente é a quantidade de vezes que a base vai se multiplicar. Então, nós temos 3 a base e 3 expoente, ou seja, a base, nesse caso 3, vai se multiplicar 3 vezes. Então, nós temos 3 vezes 3 vezes 3. Qual que é o resultado dessa multiplicação? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Que é o nosso resultado. Dentro da potenciação, nós temos algumas propriedades que nós vamos ver a seguir. A primeira propriedade diz que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 1.
Por essa propriedade, temos que 2 elevado a 1 é igual a 2, ou seja, ele mesmo. Uma outra propriedade diz que todo número elevado a zero, exceto zero, tá, pessoal? Mas isso é assunto para outro vídeo. É igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero. Por essa propriedade, nós temos que 3 elevado a zero é igual a 1. Temos uma outra propriedade que diz que na multiplicação de bases iguais, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, vamos multiplicar 2 elevado a 5 por 2 elevado a 1. Nós temos bases iguais, expoentes diferentes. O que a gente deve fazer? Nós conservamos a base e somamos os expoentes. 5 mais 1 é igual a 6. Temos uma propriedade que diz que na divisão de um valor de mesma base, mas elevado a expoentes diferentes, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Exemplo: 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 1. Conservamos a base, pois são iguais, e subtraímos os expoentes. 5 menos 1 é igual a 4. Temos uma propriedade que é chamada potência de potência, no qual nós devemos manter a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 5 elevado a 2. Nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 2, 10. Temos uma outra propriedade que diz que na divisão de bases diferentes, mas elevados ao mesmo expoente, nós podemos expandir essa divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 elevado a 2. Nós podemos expandir, ou seja, vamos fazer uma pequena distribuição do expoente. 5 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Temos uma outra propriedade que diz quando um valor está elevado a um expoente negativo, nós devemos inverter e o expoente fica positivo. Por exemplo, 2/3 elevado a menos 2. O primeiro passo é a gente deve inverter essa fração e o expoente fica positivo. Agora sim, pela propriedade número 6, a gente distribui esse expoente. Sabendo dessas propriedades, vamos resolver alguns exercícios. Primeiro exercício: 7 elevado a 9 vezes 7 elevado a menos 6. Bom, nós temos uma multiplicação de bases iguais, então nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Nesse caso, como nós temos um número negativo, vamos ter que subtrair. Então, fica 9 menos 6. 9 menos 6 é igual a 3. Nesse segundo exercício, nós vamos ter que fazer 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 5. Pela propriedade de multiplicação de bases iguais,
nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Nesse caso, nós temos o menos, então a gente conserva ele. Então, vai ser menos 9, mais 1, mais 5. Resolvendo isso, nós temos 5 mais 1, 6. 6 menos 9, menos 3. Agora, nós vamos resolver 6 elevado a 4, dividido por 6 elevado a 2. Temos a propriedade que diz que na divisão de bases iguais, nós mantemos a base, nesse caso 6, e subtraímos os expoentes. Quatro menos 2, que é igual a 2. Nesse exercício, nós devemos fazer 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a menos 2. Por essa mesma propriedade, nós vamos manter a base e vamos subtrair os expoentes. Mas percebam que aqui nós temos um sinal de menos, então vamos ter que fazer uma regrinha de sinal. Então, vai ser 7 menos 2. Com o menos aqui do expoente e menos pela regrinha. Bom, pela regrinha de sinal, isso daqui vai virar uma soma. Ou seja, 7 mais 2 é igual a 9. Nesse próximo exercício, nós temos 6 elevado a 1. E isso é igual a 6 porque nós temos uma propriedade que diz que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Nesse próximo exercício, nós temos um número elevado a um expoente negativo. E temos aquela propriedade que diz que todo número elevado a um expoente negativo, nós devemos inverter e o expoente fica positivo. Nesse caso, vamos inverter o 7. Então, vai ficar 1 sobre 7 e o expoente fica positivo. Nesse exercício, nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. Pela mesma propriedade do exercício anterior, nós devemos inverter a fração e o expoente fica positivo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje chegou ao fim. Agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir o nosso projeto no Instagram. Bons estudos e até a próxima!